dia a todos, que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar, que a gente possa extrair ao máximo os nossos estudos aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, né? Nós estamos no capítulo 16, que chama Exemplo Cristão, e estamos acompanhando o desencarne de Fábio, né? E a gente percebe uma grande diferença entre Fábio e o Dimas. Fábio, um espírito um pouco mais tranquilo, né, mais preparado, tanto ele como a família, né? E eles estão ali fazendo um mini culto do evangelho ali, né, na cama ali onde Fábio está. Ele está conversando com a esposa, né, e com os filhos, tendo aquele momento de reflexão acerca do bem, mostrando que a família dele ali tem um grande contato com a espiritualidade superior, com o bem, acostumado, né, mais dócil a oração, a essa conversa fraterna, né? Onde a Janete parou, ele estava falando para a Mercedes, que é a esposa dele, que ela podia, enfim, conversando com ela a respeito da solidão, enfim, né, que alguma coisa que pudesse, enfim, casar novamente, né, e conversando sobre toda a situação ali. Vamos lá, do que estava por vir, que ele já sabia da partida próxima, né. André Luiz fala assim, ó, que observei que Fábio arquejava fortemente emocionado e transcorrido, né, um breve tempo, uma respiração dele ali e tudo mais. Ele fala assim, ó, por isso, Mercedes, embora a gente já saiba, né, já tenha providenciado a sua posição futura no trabalho honesto, como nós vamos ver no capítulo posterior, né, no próximo capítulo, que eles já tinham conversado com uma pessoa para conseguir um serviço para ela, né, para quando ela parasse de precisar cuidar de Fábio ali, que estava acamado, já fazia muitos anos, muito tempo, ela já ia ter um trabalho ali, assim que o Fábio desencarnasse. Quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Então, deixando o caminho liberto, né? A diferença de Gotuso, né, que nós vimos no próprio Obreiros, André Luiz, né, é justamente essa, né? Eles viram a esposa com outra pessoa e eles se sentiram mal. Por quê? Porque tem aquele sentimento de amor de posse, de agarrar e tal, mesmo desencarnado. Em contrapartida, o Fábio não, o Fábio abre essa porta, dá essa possibilidade para ela. E isso daí é bem interessante, por quê? Porque livra a pessoa e um monte de situações internas ali, né? E já conversou em vida, já organizou toda essa situação, para não ter problema, para ela também não ficar aquilo na cabeça, né? Se acontecesse alguma coisa nesse sentido, né? Não sabemos quantos anos lhe resta na peregrinação pelo mundo, né, durante essa vida. Então é provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na Terra. E se me for possível, cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos ainda frágeis necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática, né? A dona Mercedes ia protestar naquela situação ali, né, porque estava desencarnando e tal, e não queria que eu comentasse algo nesse sentido. E aí o próprio Fábio fala assim, não, eu já sei o que você vai dizer, não duvidei, nunca duvidei da tua
da tua fidelidade, né? Enfim, do seu desvelado amor, e nem por isso, nem porque eu estou falando isso aí, eu estou desinteressando-me de você, que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual, acima da comunhão carnal, né? Vamos dizer assim, né? E devemos encarar com sinceridade e lógica minha partida próxima. Aí ele fala, ó, se você conseguir triunfar todas as necessidades humanas, mantendo-se, né, cavalheiro, mantendo-se à parte das exigências naturais da vida terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a laura dos bem-aventurados. Se você não precisar casar, meus parabéns, né? Vai ser uma coisa muito bacana e você vai ter todo o mérito por ter se esforçado dessa forma. E nós imaginamos, né? Se esse livro foi escrito lá em 46, sei lá, vamos lá, dar uma olhada aqui, ó. 1946 foi aí finalizada a escrita dele aqui. É óbvio que nessa época a mulher em si, né, ela era muito mais desprezada, né, do que hoje. Hoje em dia a gente tem uma equiparação ali, né, tá se vindo, mas antes a mulher tinha era vista como uma forma inferior a menos, né, que o homem. E principalmente nessa época aí, sei lá, 70 anos atrás, 60 anos atrás, enfim, né. Então ele fala, né, um companheiro, uma pessoa que vai ajudar e ajuda a criar o filho, né? Enfim, isso é importante. Se você conseguir vencer desse jeito, beleza, mas não tem problema se você precisar e se sentir a necessidade de arrumar um companheiro. Não procure também escalar, né, a montanha da plena vitória espiritual num voo só. Não vai sofrer demais à toa, porque nossas vidas, nossos corações são como aves. Alguns já conquistaram a força da águia, só que outros ainda têm a fragilidade do beija-flor. E os dois voam, os dois fazem o que precisam, mas cada um ao seu tempo. Sofreria de fato por minha vez, se a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia, né? Não tenha medo. E agora vem, não sei se vocês lembram, no livro Mensageiros, se não me engano, no comecinho, onde tem um monte de médiuns que falharam durante a encarnação na Terra, que tem um caso lá de uma pessoa que ele viveu super bem enquanto ele estava com a esposa, né? Assim, foi retinho, foi no caminho bom, no caminho certo. Quando a esposa desencarnou, depois de algum tempo, ele casou com uma outra mulher, que essa mulher engravidou dele, né? E teve um filho que era uma desavença com ele, e ele perdeu, vamos supor, até os 40 anos ele foi uma existência nota 8, e depois dali ele descambou e desencarnou mais cedo do que era, devido aos desgostos, devido a todas as situações que aconteceram lá, né? Então, mas olha o que o Fábio fala da situação da pessoa que fica sozinha e vai ter esse outro matrimônio, né? Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir, para diferenciar, né, o que é uma coisa, quem que é outro, o que é o bom, o que é o ruim. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus está colocado diante dos seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Então, o verdadeiro fiel, né, de Jesus, né, a pessoa que carrega o ensino, o Evangelho ali na vida, ele cai em farsas, cai em contos, em pessoas que vão maldizer, que vão fazer, que estão tentando enganar, pessoas que vão perseguir de alguma forma. Né, tem aqueles... Por que a pessoa cai, por exemplo, no negócio do bilhete premiado da loteria?
A pessoa cai no bilhete premiado da loteria porque ela confiou no cara ou porque ela queria ganhar um dinheiro fácil? Por que a gente perde dinheiro porque empresta num juro lá para outra pessoa? É porque a gente queria ajudar a pessoa, porque a gente estava servindo a Deus, ou porque a gente queria ganhar aquele dinheiro fácil, de dar o dinheiro e receber o dobro depois. Então, a situação, quem coloca o Evangelho na frente dos seus atos, é enganado? Não, né? Portanto, a observação, aí ó, o que ele fala, ó. E olha a ordem, a observação, o juízo, o exercício espiritual e por último, a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. A gente fala assim, o Espírito não pode nos ajudar, meu mentor, me ajuda aqui, me auxilia aqui. Ele coloca aqui como último isso daí, esse ponto. Por quê? Porque primeiro a gente tem que ter a base. Primeiro a gente tem que ter o quê? A observação. A gente não consegue entender que a pessoa, não consegue perceber quem que é a pessoa, A gente não, o juízo, põe a razão, observou, raciocina. O exercício espiritual, o que é o exercício espiritual? A prática, o trabalho no bem, a constância em sempre emanando bons pensamentos e bons sentimentos. E aí, por último, o que vem depois disso daí tudo? A inspiração superior, E creia que eu também farei de tudo em espírito por auxiliá-la nesse sentido. Ela sorria com esforço, Ele sorria com esforço, enquanto a esposa chorava um pouco discreta. Se eu puder, trarei as estrelas do firmamento para que enfeite as suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Ou seja, Gotuso, vamos lá aqui no capítulo aqui é mais fácil, Aqui ó, Gotuso ali. Pessoa, o que ela pegou? Ele pegou uma mágoa das pessoas que, entre aspas, invadiram o lar dele, que casou com a esposa, que ele vai ter que reencarnar para poder esquecer. E ele, o que ele fazia? O que o Fábio fazia? Ele amava. Ele falou, quem que você escolher para estar junto de você, eu vou amar essa pessoa também. Eu amarei e vou ajudar. Porque ele está te ajudando e está ajudando a todos nós aqui, nossos filhos, enfim, Aí, essa frase, a Janete começou um pouquinho, e eu estou terminando a conversa dele com a esposa. Mas olha como que é, E para os filhos, vem discurso longo? Não, para os filhos que eram pequenininhos, não entendiam muito, vem um discurso pouquinho, ó. Virou para o filho dele, voltando, Como que era a frase lá, Lá do Paulo ao Coríntios. Eles leram a frase, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Foi essa frase que ele leu no Evangelho e deu toda essa conversa com a Mercedes. E aí ele vira para os menininhos e fala assim, a palavra do Evangelho que a gente leu hoje, conforta-nos e esclarece-nos como se faz indispensável. Em pouquinho tempo eu vou retornar ao plano espiritual. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição, a vida do corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Já estava cansado, o pai que estava ali amparando ele para ele conversar aquelas palavras e tal, retira a mão da testa de Fábio e desapareceu a corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução, aquela fala boa, bonita, de amor purificado. Por quê? Mas esse amparo, ele consegue fazer isso aí para um espírito que não tinha bagagem? Não tem como, Ele consegue fazer isso daí porque o Fábio também tinha uma bagagem muito boa, Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, reconstou-se no travesseiro um pouco abatido, e a dona Mercedes, vendo que o Fábio já estava bem cansado, falou pro filho, Carlinhos, você faz a prece final.
O Fábio ficou feliz, mostrou satisfação, enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida, e com naturalidade, ou seja, ele já sabia fazer, já estava acostumado a orar, a fazer aquele trabalho ali, né, de culto, de sentar em volta e conversar, fez a prece. Poderoso Pai do céu, abençoa-nos concedendo-nos a força precisa para a execução da Tua lei, trazida ao mundo pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a sua soberana vontade. Que assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mãe antes do sono, Fábio pediu para a esposa se ele podia dar um beijo nos seus filhos. A esposa, um tanto quanto já comovida, né, com aquela situação, porque a tuberculose, né, é uma doença que transmite, né, um micro-organismo, enfim, que ali pode ter o contágio, né, do contato um com o outro. Mas devia fazer tanto tempo que eles tinham esse respeito, né, essa distância, que ela ficou feliz, né, ela ficou, claro, né, e trouxe um lenço novo, né, para ele. E aí, emocionado, André Luiz falando, né? Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o pano, né, branquinho na cabeleira das crianças e beijou o linho. Em vez de beijar diretamente os cabelos deles, né? Contudo, André Luiz falou assim, ó, havia tanta alma, tanto fervor afetivo, né, tanto carinho naquele gesto, que eu reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo diretamente a mente dos pequeninos, dos filhinhos dele. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. E Jerônimo, comovido, de maneira especial, dirigiu-se a mim sussurrante, né? Devia estar chorando também, né, o Jerônimo ali, né? Outros verão micróbios, nós vemos amor. E aí, não tem como nós deixarmos, né, de fazer o paralelo dessa situação com o que a gente vive hoje. Né, com a situação que a gente vive hoje, que muitas vezes na desculpa desse medo, né, do afastamento, a gente se distancia dos corações. Né? É lógico que a gente precisa tomar todos os cuidados, fazer tudo o que a gente pode, né, de modo a ajudar, a contribuir em não propagar. Né? Mas o amor, ele é extremamente importante para nossas vidas, né? Então, essa situação aqui nos mostra claramente, né, a frase de Jerônimo também finalizando, né, que muitos podem ver micróbios, muitos veem coronavírus, outros veem amor, né, no gesto. E ver, né? E ver com o olho, porque a iluminação que deu de um para o outro ali, né? E aquela situação e aquele beijo, com certeza vai ficar gravado na alma dessas crianças para sempre, né? Então, são situações, são coisas que acontecem que a gente, só depois que a gente percebe o quão importante que foi, né? Eu me recordo quando minha avó já estava desencarnando, né? E eu fui visitá-la no hospital e muitos dos meus primos não quiseram ir visitá-la, né? E eles falaram, eu quero guardar a imagem dela bonita, né? Do jeito que ela era, vibrante e tal. Mas só eu ouvi algumas frases dela ali, algumas coisas, mesmo toda entubada ali, só eu ouvi algumas frases dela, sabe?
Então, essa situação é muito importante para a gente perceber que esse sentimento eu guardo para o resto da vida, né? São questões assim que a gente precisa levar muito em consideração, porque esse amor, né, despendido revitaliza, né, recupera a gente para muitos anos, né? Imaginamos a imagem que os filhos ficaram do pai ali, né, também, né? Bom, voltando. Logo após, a família recolheu-se, o enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiam sem demora e foram, por Aristeu, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a entreterem descuidadas. Então aqui bacana, né? Os filhos desligaram-se do corpo e foram até uma paisagem, foram brincar, foram no campo lá, né? Se entreterem, como crianças normais, né? A sós, com o doente e a esposa, tentavam conciliar o sono, né? Lógico, na situação ali, né? E aí começamos o serviço de liberação. Silveira, que é o pai, né, do Fábio, amparava o filho com inexcedível carinho. Jerônimo aplicava ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura, a quebra, né, de importante vaso, porque a tuberculose vem no peito normalmente, né, e estourou um vasinho ali, e aí o paciente tossiu e começou o sangue, né, sair pela boca ali em jorros, né, jorrando o sangue. A dona Mercedes assustou, levantou, e aí o Fábio falou, ó, pode chamar o médico, mas já é o fim, eu tô desencarnando mesmo. Falou com dificuldade, mas falou para ela. O médico não tardou, chegou rapidinho lá, né, mas não adiantou, né, ele já estava desencarnando mesmo. Adrenalina, né, colocou, fez as coisas lá, os procedimentos, mas nada conseguiu deixar o Fábio encarnado. Reparei que Jerônimo repetia o processo de liberação praticado em Dimas. Como que foi? Mas com espantosa facilidade, ele falou. Então, a gente que quando for desencarnar, se a gente for querer trabalhar para desencarnar os outros, a gente já sabe como que é. 3 etapas. Plexo solar, né, ali, ó, o estômago, coração e cérebro, né? Todos os dois repetiram da mesma forma. Só que o Fábio foi muito mais fácil. Os passes ali, né, a manipulação fluídica que Fábio fazia que Jerônimo fazia era muito mais rápido do que o Dimas. Então o que ele fez? Depois da ação desenvolvida ali, no plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó final, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Então, provavelmente, plexo solar, ali o cardíaco, né? E frontal e coronário, por último. Então, quando faz essa desunião, vamos dizer assim, né? Esse trabalho de ruptura, já o espírito, ou perispírito, melhor dizendo, se desliga do corpo físico e fica somente o cordão fluídico prateado ligando tanto o corpo físico com o perispírito, com a luzinha ali ligado um ao outro. Amparado pelo genitor, né, pelo pai do Fábio, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência exata da situação. Aí André Luiz falou o quê? Então agora a gente vai embora, vamos lá para casa transitória Fabiano, vamos ficar lá, passar a noite,
e amanhã, a hora que estiver no enterro, a gente volta aqui para fazer o desligamento, igual foi com Dimas. Mas não, eles ficaram conversando um pouquinho, ele até supôs, né, que o caso de Dimas se repetiria do mesmo jeitinho que foi. Mas, uma hora depois do desencarne lá de todo esse trabalho aí, Fábio foi lá, Jerônimo foi lá, levantou e pumba, cortou esse cordão que ligava o espírito do corpo. Está completamente livre. O pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho, em brando sono, um beijo, deu um beijo na testa do filho e entregou-o a Jerônimo. Não desejo que ele me reconheça de pronto, não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir para instituições socorridas para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. Ou seja, o que eles fizeram com Dimas ali, de acompanhar no enterro, de extirpar as coisas ali, os fluidos ali do corpo físico dele, para que nenhum espírito ali do cemitério fosse lá e sugasse energia. O pai falou, podem ir que eu faço isso, daí pode deixar que fica comigo. O assistente agradeceu emocionado e partimos conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora, ou seja, durou a noite inteira esse trabalho, né? E observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Mostra-nos essa lição que não é difícil a gente ter uma paz na terra. Que a gente, harmonizado conosco mesmo e harmonizando a nossa família, ensinando os caminhos, seguindo os passos que o mestre falou, não tem erro, não tem dificuldade. Tem um período ali, né, um momento de tribulação, enfim, tem uma hora ali, que, por exemplo, né, até o desencarne total e tudo mais, tem um certo percalço, mas é pouca coisa. A gente vai ver no próximo capítulo o quanto que ele deslancha à frente de Dimas, por exemplo, né, a facilidade com que ele está se entendendo ali, né, tanto por conta dele como por conta da família. Então, é para a gente realmente compreender que se a gente quer desencarnar bem, a gente precisa viver bem. E se a gente quer também desencarnar bem, a gente precisa ensinar os próximos, né, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, a eles também aceitarem o nosso desencarne bem e cooperarem. Muita paz a todos, que Jesus possa nos iluminar.